Irmãos e irmãs presentes aqui no santuário e que rezam conosco através das rádios Montanhês, Web Semeando, das redes sociais. Como é bela e profunda a liturgia da nossa igreja. Celebramos hoje a solenidade da Ascensão do Senhor. Pelo seu próprio poder, Jesus sobe aos céus. 40 dias depois da sua ressurreição, depois de ter aparecido diversas vezes aos seus discípulos, dando-lhes a complementação dos ensinamentos que lhes transmitira durante todo o convívio com eles. Jesus completa o seu êxodo por este mundo. Regressa ao seio da Trindade Santíssima com a missão plenamente cumprida. Confere aos seus discípulos, à igreja, a todos nós, a tarefa missionária de continuar anunciando o seu reino. O evangelista Lucas, que é também o autor do livro de Atos dos Apóstolos, narra os textos bíblicos que nós acabamos de ouvir. Nós ouvimos de uma maneira diferente. Ao invés de ouvirmos a proclamação do Evangelho, nós ouvimos conclusão do Evangelho de Lucas, porque é o último capítulo e os últimos versículos do Evangelho de São Lucas que nós acabamos de ouvir. Quando Jesus completa a sua missão, abençoa e envia os seus discípulos, e garante-lhes que eles não estarão sozinhos, ou seja, nós não estamos sozinhos. Sobre nós vem o Espírito Santo Paráclito, o mesmo Espírito Santo que conduziu Jesus em sua missão. Este mesmo Espírito, por meio de Jesus, nos é concedido pelo Pai. A promessa de Jesus se realiza e nós vamos celebrá-la liturgicamente no próximo domingo, em Pentecostes, para saber que aquela chama de fogo que desceu sobre as cabeças de Nossa Senhora e dos apóstolos, reunidos no cenáculo, uma fagulha dela também vem sobre nós, continuamente, porque Pentecostes é um episódio sim histórico, mas também salvífico e permanente. Continua acontecendo permanentemente na vivência da nossa fé. Os próprios sacramentos celebrados são um verdadeiro Pentecostes. Daqui a pouco, na liturgia eucarística, o pão deixará de ser pão, o vinho deixará de ser vinho, e serão o corpo e o sangue do Senhor. Ali estarão escondidas a sua humanidade e a sua divindade neste mistério da fé. Não é a Assembleia reunida que realiza este milagre. Não é o sacerdote, embora seja cada sacerdote e a comunidade reunida, instrumentos para que este sacramento se realize, mas quem faz acontecer este mistério da transubstanciação e os sacramentos todos
é o Espírito Santo, que age misteriosamente, silenciosamente, no mistério do que nós vivenciamos, está vindo até nós o cumprimento da promessa de Jesus. Vou pedir ao Pai que lhes envie o Espírito Santo, o Paráclito. Nós ouvimos a conclusão do Evangelho de Lucas, e o Evangelho versa sobre a presença temporal de Jesus nessa história, e em seguida, Atos dos Apóstolos, com o texto que nós ouvimos hoje. Em meu primeiro livro, Ó Teófilo, o autor, que é o próprio Lucas, ao falar do primeiro livro, o Evangelho, ele recorda que descreveu sobre tudo, desde o começo até a planificação que aconteceu com a presença do Verbo Divino nessa história. E aqui, Atos dos Apóstolos narra exatamente o que nós hoje celebramos em sua abertura, logo no primeiro capítulo dos primeiros versículos, um episódio histórico ocorrido de fato, diante dos olhos dos discípulos, Jesus subiu aos céus. Este Jesus que sobe aos céus, confere aos seus discípulos a tarefa missionária. Por isso o livro de Atos dos Apóstolos é o livro do tempo da igreja, é o livro do Espírito Santo que continua, porque a igreja é o corpo continuado de Jesus. Além de anunciar-lhes a tarefa missionária que deve ser pelos discípulos abraçada, é recordado para eles, na figura daqueles dois homens vestidos de branco, que lembra Apocalipse, descrevendo a multidão vestida de branco, que lavou e alvejou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqueles dois homens dizem: homens da Galileia, por que estáis aí, olhando para o céu? Esse Jesus que vai e sobe aos céus, ele vem ao vosso encontro. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a renovar nesta liturgia da Ascensão do Senhor o nosso compromisso missionário que nos foi conferido com a graça do nosso batismo. É interessante a gente observar que naquele momento em que Jesus fazia a recomendação aos seus discípulos da sua missão, um deles pergunta para Jesus: não é agora que o Senhor vai instaurar o reino de Israel? Imaginem vocês, Jesus descreveu insistentemente a respeito da sua missão, que é um rei diferente, que não veio trocar lideranças, não veio tomar poder da mão de ninguém. Ele veio como aquele que serve. Eu vim para servir e não para ser servido. Quando foi acolhido como rei em Jerusalém, não entrou montado num cavalo, que era o meio de transporte dos guerreiros, dos poderosos, mas num jumento, que era o meio de transporte popular dos pobres e simples. O tempo todo recordou-lhes a humildade, o serviço, dizendo-lhes: o maior entre vós é aquele que serve mais. Mesmo assim,
com todos esses ensinamentos, ao longo de toda a sua trajetória, ele ouve um dos discípulos perguntando: é agora, Senhor, que vais instaurar o reino de Israel? Como a perguntar: e a minha vaga lá no palácio? E os cargos para nós? Em que momento serão distribuídos? Neste versículo bíblico, eu sempre recordo das aulas no seminário, ministradas não só pelos padres, mas pelas religiosas carmelitas da Divina Providência, irmã Áurea, irmã Clotilde, irmã Edith. E irmã Edith e irmã Clotilde, de baixa estatura, franzinas, de uma santidade todas três, edificante. Nas aulas de português, depois de explicar repetidamente a matéria e de dar por entendida pelos alunos, sempre aparecia um desavisado que fazia uma pergunta descabida, fora de propósito, que não estava sintonizado com a matéria que foi transmitida. E ela dizia assim: ah, meu Deus, perdi o meu tempo. Jesus também poderia ter dito naquele momento, né, da ascensão, depois de ter consumido tantas iniciativas para mostrar de que reino se trata, o reino de Deus, lá naquele momento da ascensão, ouvir um dos seus discípulos dizendo isso: é agora, Senhor, que o Senhor vai instaurar o reino de Israel? E Jesus diz: vós não podeis compreender, mas virá o Espírito Santo, o Paráclito, para dar-lhes o conhecimento, o discernimento, para saber de que se trata. Precisamos, queridos irmãos e irmãs, invocar o Espírito Santo, que Ele nos ilumine, para que nós não desvirtuemos as tarefas que Deus entrega em nossas mãos, em nossa vida. Por isso, desde já, preparando-nos para celebrar Pentecostes no próximo domingo, nós podemos dizer: Deus Pai, por meio de Jesus, dai-me o vosso Espírito Santo. Vamos dizer? Deus Pai, por meio de Jesus, dai-me o vosso Espírito Santo. Vamos renovar a nossa fé dizendo: creio em Deus Pai,